todo especial para você, nosso sócio aqui da Rede Século XXI. Estamos aqui na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, aqui com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Claro, Dom Odilo está aqui participando das reuniões da CNBB em preparação para a próxima Assembleia Geral da Conferência que acontece no mês de maio. Alguns bispos estão reunidos aqui, os presidentes dos regionais, para poder tratar de assuntos que são importantes na próxima Assembleia e que vão deixando claro para nós o trabalho que a Igreja faz e que ela pretende fazer e vai fazer nesse próximo ano para toda a Igreja do Brasil, não é? Mas, Dom Odilo, que alegria poder falar com o senhor aqui em Brasília. Mais uma vez, obrigado. Alegria minha também, a saudação a todos vocês que nos acompanham no nosso encontro Igreja Presente. Vamos ver o que hoje nós vamos conversar? Claro, temos que retomar um pouco do assunto do Santo Padre, que o senhor esteve com ele, não é? No último consultório no mês de fevereiro. Vamos falar sobre São José, não é? Esse homem tão importante para nós no dia de hoje ainda, não é? E também sobre o sínodo da família, porque São José, como esposo de Nossa Senhora, nos lembra a família de Nazaré e nos leva para o sínodo da família que vai acontecer em outubro. Então são assuntos importantes para o dia de hoje. Mas, Dom Odilo, no programa anterior nós falamos sobre o presente que o senhor entregou para o Santo Padre, o Papa Francisco, que era uma das caricaturas, e mostrou esse bom humor dele, gigante, mas assuntos importantes também foram tratados entre o senhor e ele, que não só marcam a Arquidiocese de São Paulo, mas a Igreja do Brasil e do mundo, né, Dom Odilo? Bem, eu tive vários momentos de encontro, não só com o Papa, mas de participação de reuniões de organismos que ajudam o Papa no trabalho dele, organismos da Cúria Romana, a Congregação para a Educação Católica, por exemplo, que acompanha escolas católicas, universidades católicas, todo o âmbito da educação promovida pela Igreja. Essa foi uma reunião muito boa e eu pude perceber a preocupação, sim, que a Igreja teve no passado e continua tendo hoje, como em muitos países, inclusive, a presença da Igreja no campo da educação cresce. Nós, no Brasil, estamos encolhendo a nossa presença, isso é uma pena. Depois eu participei do outro momento importante, que foi o consistório. Tivemos 2 dias, todos os cardeais, não estavam todos, muitos velhinhos naturalmente não estavam. Mesmo assim, éramos quase 150 cardeais com o Papa, durante 2 dias refletindo sobre questões da família, que serão depois também abordadas no sínodo especial que vai haver em outubro deste ano. E foram 2 dias muito bons. O Papa Francisco esteve presente, ouvindo, naturalmente quando o Papa chama os cardeais, ele quer ouvir, ele fala pouco, ouve mais, e praticamente é como se consultasse os cardeais sobre determinado assunto. No caso, era a família com as suas situações mais complexas hoje, em particular a questão dos divorciados, recasados, e a sua situação em relação à Igreja, o acesso aos sacramentos ou não, como é que isso fica, e o acompanhamento pastoral, naturalmente, desses casais e dessas famílias que vivem situações particulares. Depois eu participei, naturalmente, da criação dos novos cardeais com o Papa, participei da reunião do Sínodo dos Bispos, que é o organismo que prepara as assembleias do Sínodo, né? Então, nessa reunião do Sínodo, também o Papa esteve presente durante o meio-dia. A reunião durou 2 dias e aí se tratou de preparar a próxima Assembleia Especial do Sínodo. Então, foram 3 semanas que eu fiquei em Roma, muito densas, muito ricas. Claro que tive uma audiência privada com o Papa, fiquei mais de meia hora numa conversa privada com ele. Depois a celebração da missa com o Papa, também privada, na capela da Casa Santa Marta. Todos foram momentos muito bem aproveitados. Não, Diego, eu não tenho como deixar de perguntar. O senhor entrou no segundo assunto, que foi a questão das famílias, dos casais separados, divorciados. E isso é um assunto que mexe muito com o coração de muita gente. Existem esperanças, existem mudanças, não existem, permanece? Ou, por enquanto, só o Papa ouviu para ver como é que vai ficar esse assunto? Não, nós não estamos ainda em fase de decisões, né? Existe um grande desejo da Igreja de acompanhar pastoralmente esses casais e essas famílias que vivem nessa situação. A Igreja
contrariamente àquilo que muitas vezes é dito por aí, a igreja não expulsa esses casais da igreja, eles não estão excluídos da igreja, nem muito menos excomungados, como às vezes se ouve. A igreja olha com muito carinho para esses casais que, embora não estejam em situação regular do ponto de vista do matrimônio, mas continuam na igreja e são convidados a participar da vida da igreja naquilo que podem, e há muito que eles podem participar da vida da igreja, e depois também na educação dos filhos, na transmissão da fé dos filhos, para os filhos. O importante é que a igreja está sempre pronta para abraçá-los, né? Não deixá-los de lado. Dom Odilo, São José, esse homem tão importante para a igreja, para a família, né? Esse patrono da nossa igreja, não podemos esquecer dele nunca. Claro, São José, nós celebramos no dia 19, né? São José é patrono das famílias, patrono da igreja toda, da universalidade da igreja. São José é muito querido de todos, né? São José é um homem humilde, homem que não faz discursos, um homem que trabalha, um homem prático, um homem bom, um homem justo, um homem que vive unido a Deus, que procura realizar aquilo que é da vontade de Deus. É a figura da maioria dos pais. A maioria dos pais fazem isso, graças a Deus. Mas como seria bom se todos os pais olhassem para São José, olhassem para o exemplo que São José dá, e procurassem exatamente ser isso nas suas famílias, em relação aos filhos, em relação à esposa, aqueles que tomam o cuidado, aqueles que realmente doam a vida pela família, pelos seus filhos, para o melhor, para eles. E para a esposa, é claro, não só os filhos, mas para a esposa, né? Deus confiou a José não só o cuidado do menino Jesus, mas o cuidado de Maria também. Portanto, aos pais, aos esposos, cabe o cuidado da família e, como casados, naturalmente, o cuidado da esposa. Claro, a esposa, cabe a ela o cuidado dos filhos também, o cuidado do marido. Então, as coisas são recíprocas. Mas como é importante que os pais, os esposos, não deixem de lado a sua missão. É muito importante para as pessoas, para as crianças, para as pessoas, para os adolescentes, para os jovens, a presença do pai. Depois é importante para a sociedade, os pais fazendo bem a sua parte. O pai, ele, o homem, ele vai transmitir uma imagem importante para os filhos, não só os filhos homens, também para as filhas mulheres, que vão ver no pai uma imagem importante, né, que elas naturalmente precisam, além da imagem da mãe, né, da mulher mãe, mas a imagem do pai, homem pai, é importante para os filhos e para as filhas. Enfim, né, a contribuição que os pais dão à igreja fazendo bem isso. Eu lembro que no documento de Aparecida, pela primeira vez num documento do magistério da igreja, que eu saiba, ali há um belo parágrafo que diz respeito justamente ao papel dos homens, do homem na família e na igreja. Então, o homem, né, o varão, não deixe de olhar com muito carinho a sua parte, não só na família, mas na sociedade como um todo e também na igreja. E é através de São José, de Nossa Senhora, do Menino Jesus, dessa família de Nazaré, que nós vamos nos inspirando para o sínodo da família que vai acontecer no Vaticano entre os dias 9 e 15 de outubro, né, Dom Odilo? É a preocupação que a igreja sempre tem com a família do mundo inteiro. Sim, o sínodo está sendo preparado, né? A Assembleia Extraordinária que vai acontecer em outubro, com a participação, sobretudo, dos presidentes das conferências episcopais e de outros bispos, cardeais e também, certamente, casais que o Papa vai convidar para participar. E a Igreja vai se preparando para este momento importante, que virá, porém, em conexão com outro momento, que é a Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer em 2015, e cujo tema já foi definido também, é justamente esse, a pessoa humana, né, e a sua vocação à luz de Jesus Cristo, da nossa fé em Cristo. Portanto, o tema do ano que vem está ligado à família, mas vai tratar sobretudo da questão da pessoa humana, a sua vocação à luz da fé, a vocação cristã, isto é, à luz do Evangelho de Cristo. E, portanto, uma percepção cristã do homem, do ser humano, que é muito importante para a evangelização, né? A igreja tem
a partir de sua fé, uma percepção do homem, do mundo, da sociedade, da vida, da economia, da justiça e assim por diante. E a igreja quer partilhar dessa sua visão para o mundo, como fazem todas as organizações da sociedade, que é pluralista, onde tem tantos que pensam de maneira diferente, mas a igreja precisa dar a sua participação também. Dom Angelo, eu fico me colocando no lugar de quem está em casa agora e que escutou pela primeira vez o sínodo extraordinário da família acontecendo. E fica ali perguntando, mas por que um sínodo? O que acontece com o sínodo? O que acontece com a família? Por que ele acontece no Vaticano? Explica um pouquinho para a gente, Dom Angelo, para tirar a dúvida de quem está em casa, de quem não tem a ciência do que é bem esse sínodo extraordinário da família. Bom, primeiramente, o que é o sínodo, né? O sínodo é este organismo criado no final do Concílio Vaticano II, pelo Papa Paulo VI. Os participantes do concílio, né, os padres sinodais, chegando ao fim do concílio, manifestaram esse desejo ao Papa. Como foi bom o concílio? Como foi bom nós conversarmos, estarmos juntos com o Papa, conversarmos sobre todas as questões da Igreja, para assim darmos diretrizes e firmeza ao caminho da Igreja. É claro, não dá para convocar um concílio a cada 5 anos ou 10 anos. Então eles disseram ao Papa, por que não instituir de novo o sínodo dos bispos que existia no passado? Este organismo que representa os bispos do mundo todo, sínodo dos bispos, e que o Papa de vez em quando convoca para ouvir, em vez de convocar todos os bispos, que seria um concílio. Então o Papa convoca o sínodo. O sínodo é formado com representantes de cada conferência episcopal, representantes também de outros organismos da igreja que o Papa quer chamar, por exemplo, do clero, dos religiosos, dos leigos, etc., né, de outras instituições da igreja que o Papa queira chamar. Então o Papa convoca o sínodo, dá um tema de reflexão e esse tema é tratado. O sínodo extraordinário sobre a família, que o Papa Francisco quis, é o 3º sínodo extraordinário que vai ser feito, né? O Papa Francisco quis agora uma assembleia extraordinária do sínodo, antes da assembleia ordinária do ano que vem, para poder refletir mais a fundo sobre essas questões específicas que atingem a família hoje e que são grandes desafios para a evangelização. E por isso ele convocou a uma reflexão, um trabalho, toda a igreja, para aí então aprofundar a percepção dos problemas, mas também a busca de caminhos, né, de soluções ou de vias de evangelização da família no meio desses seus problemas. Muito bom. Dom Angelo, bênção para todos nós. Pois não, que Deus abençoe a todos e preparemos-nos para a Assembleia do Sínodo, sim, para acompanhar, e vai se falar muito, mas eu quero convidar para se preparar para um evento muito bonito e importante para todos nós no Brasil inteiro, que vai acontecer no início de abril, a canonização do Beato José de Anchieta. Padre José de Anchieta, apóstolo do Brasil, será canonizado, proclamado santo pelo Papa Francisco no início de abril. Vamos nos preparar para isso e na próxima vez nós vamos falar sobre isso. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.